Olá, seja bem-vindo ao curso de circuitos elétricos em corrente contínua com fontes controladas ou fontes dependentes. Veremos hoje análise nodal ou análise por nós. Na aula de hoje a gente vai resolver duas questões relacionadas à técnica de análise nodal. A primeira delas, a gente vai usar a análise nodal pura e simples. O que é que a gente vai fazer? Escolher o nó como referência, indicar os demais nós, a gente vai indicar especificamente aqui com números, e vamos escrever a lei de Kirchhoff das correntes para cada um desses nós. E quando a gente escrever a lei de Kirchhoff das correntes para cada um desses nós, elas serão escritas em relação às tensões desses nós selecionados. Portanto, a gente consegue um conjunto de equações para encontrar as tensões dos nós. Ótimo, só que existe um caso particular que causa problema. É o caso de você ter uma fonte de tensão entre dois nós. Aí você é obrigado a escrever o supernó. A mesma teoria válida para fontes independentes é válida para fontes dependentes. Ou seja, quando você tem uma fonte de tensão controlada entre dois nós, você é obrigado também a utilizar, da mesma forma como antes, a teoria do supernó. Vamos para a aula, então, que tudo vai ficar mais claro. A gente vai ver análise nodal. Então, a gente vai começar com análise nodal pura e simples. Análise nodal pura e simples, a gente vai estudar vendo esse circuito aqui, ó, como o exemplo. Deixa eu deixar um pouco maior para você enxergar tudo. Aqui eu tenho um circuito que tem em vermelho as fontes dependentes. Aqui eu tenho elementos resistivos. Aqui eu tenho uma fonte de tensão comum, aquela independente de 48 volts, ou seja, essa fonte de tensão independente, o valor da tensão independe da corrente em qualquer ponto do circuito, ela é sempre 48 volts. As fontes dependentes, as suas magnitudes dependem, obviamente, de correntes ou tensões em outros pontos do circuito. O que é solicitado para a gente é que a gente calcule essa corrente IO, o I0, né? O I0, fica melhor chamar de I0. I0 é igual a... É isso que queremos saber. Já sabemos de cara que o I0 tem o mesmo valor da corrente dessa fonte dependente de corrente. Ou melhor, essa fonte de corrente dependente controlada por tensão. Vamos lá, vamos resolver a questão que vai ficar mais fácil da gente compreender. O que é que a gente tem que fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer é indicar um nó como sendo nó de referência e os demais nós a gente indica para saber que tensões a gente vai ter de encontrar. A segunda coisa que a gente tem que fazer é indicar as correntes entrando e saindo nesses nós para que a gente possa fazer as nossas suposições, não suposições não, os nossos cálculos. Feito aqui, ó, indiquei esse nó como sendo nó de referência, esse aqui eu chamei de nó 1, esse aqui eu chamei de nó 2 e esse aqui eu chamei de nó 3. Indiquei correntes I1, I2 e 3, aqui, ó, a corrente que desce I4, aqui I5, aqui I6, aqui I7. Eu não precisei indicar nenhuma corrente aqui entrando ou saindo, afinal de contas I3 já está aqui representando ela. Da mesma forma que nesse nó aqui, eu não precisei indicar uma corrente porque eu já tenho I2 aqui representando. O que é que eu devo fazer? Utilizar a lei de Kirchhoff das correntes para cada um dos nós. Vou utilizar primeiro para o nó 1. Para o nó 1, eu tenho um grande benefício. Como eu quero encontrar as tensões em cada um dos nós, o nó 1 é ligado ao nó de referência por uma fonte de tensão. Então, a tensão já está pré-determinada e ela vale 3x. Faço isso aqui, então. V1 é igual a 3 vezes x. Porém, x eu consigo encontrar em função das tensões. Eu tenho que deixar tudo em função das tensões. É mandatório. O x está aqui, ó. É essa corrente que está descendo, é igual à corrente 6, inclusive. E vai ser igual a V3 sobre 3 ohms. Então, eu venho aqui e escrevo. E x vai ser igual a V3 sobre 3 ohms. Corto 3 com 3 e chego à conclusão que V1 é igual a V3. Vou chamar essa equação de equação 1. Agora vou para o nó 2. O somatório das correntes que entram no nó é igual ao somatório das correntes que saem desse mesmo nó. É isso que eu farei. Quem é a corrente que entra no nó 2? Essa corrente aqui indicada com I2. Deixa eu só dar um zoom aqui para ficar mais fácil para você enxergar.
nó 2. Quem entra? I2. Quem sai? I4 mais I5. Então, vou escrever. Para o nó 2, eu tenho que I2 é igual a I4 mais I5. Posso dizer, portanto, que I2 menos I4 menos I5 é igual a 0. Agora eu quero substituir esses I2, I4 e I5 por equação que envolva tensão. Afinal de contas, são elas que eu quero encontrar. Quem é a corrente I2? A corrente I2 vai ser essa aqui, que circula pela resistência de 1 ohm. Vai ser, no caso, V1 menos V2 sobre 1 ohm. A diferença a diferença de potencial sobre o valor da resistência. Então, I2 eu escrevo como sendo V1 menos V2 sobre 1 ohm. Menos I4. Quem é I4? É essa corrente que desce aqui. Vai ser V2 sobre 2 ohms. Vai ser V2 sobre 2 ohms. E aqui, ó, menos I5. Quem é I5? I5 é a corrente que circula da esquerda para a direita aqui do nó 2 até o nó 3. E vale 2IY. Então, eu escrevo aqui como sendo 2IY é igual a 0. Posso dar continuidade a essas contas aqui já, antecipar um pouquinho. V1 vai estar aqui sozinho por enquanto. Aqui eu tenho V2, já que é dividido por 1, menos V2, menos meio V2. Então, fica aqui ó, menos 1,5 ou menos 3 sobre 2. V2 menos, isso aqui eu vou melhorar. Vai ser igual a 2 vezes Y. Quanto vale Y? Y está aqui. E Y é igual a... Y está aqui, ó, em vermelho. V2 sobre 2 ohms. V2 sobre 2 ohms. Pronto, isso aqui é igual a 0. Eu posso cortar esse com esse. E, portanto, eu tenho 3 sobre 2, que é 1,5. E aqui eu tenho 1. Então, vai ficar V1 menos 2,5 V2 é igual a 0. Posso chamar essa equação de equação 2. Farei isso. Agora eu vou para o nó 3. Quem é o nó 3? É esse aqui. Ele está ligado através de uma fonte de tensão ao nó de referência. É o mesmo caso que tínhamos aqui. Nesse caso, a tensão ainda é fixa. Então, V3 é igual a 48 volts. Em relação ao nó 3, eu posso já concluir que V3 é igual a 48. V3 é igual a 48 volts. Essa é a equação 3. Pronto, eu tenho 3 equações, 3 incógnitas, consigo resolver a minha vida facilmente a partir de agora. Eu vou usar primeiro a equação 1. A equação 1 diz o seguinte: V1 é igual a V3 e V3 é igual a 48 volts. Então, da equação 1 eu tiro que V1 é igual a V3, que é igual a 48 volts. Já tenho o valor de duas tensões. Falta encontrar da tensão 2, no qual eu sei que V1 menos 2,5 V2 é igual a 0. Então, isolo V2, que é a que está faltando, e vai ser, portanto, V2, aqui da equação 2, V2 será igual a V1 sobre 2,5, 2,5. V1 a gente acabou de encontrar, 48 sobre 2,5 é igual a 19,2 volts. Veja que o fato de termos fontes dependentes, fontes controladas, não nos causou grande problema em relação à técnica usual de solucionar circuitos usando a análise nodal. Mas lembre-se, a gente está atrás do I0. Quem é o I0? É a corrente que circula aqui ó, por essa fonte, cuja magnitude da corrente vale 2 vezes Vx. Vx está aqui. Ó. Vx é a
queda de tensão nessa resistência de 1 ohms. E vai ser de 1 ohm. Vai ser, portanto, Vx é igual a V1 menos V2, pura e simplesmente. Então, posso indicar aqui, ó. I0 é igual a 2 vezes Vx. Vai ser igual a 2 vezes V1 menos V2. V1 a gente já encontrou, 48. V2 a gente já encontrou, 19,2. Então, vai ser 2 vezes 48 menos 19,2. Essa subtração dá igual a 28,8. 2 vezes 28,8 vai dar igual a 57,6 amperes. Dá destaque à resposta. Afinal de contas, foi isso aqui que foi solicitado. A corrente I0. Pronto, identificamos aqui que a gente usa as mesmas técnicas que utilizamos para análise de circuitos com fontes independentes, com fontes dependentes quando se trata de análise nodal. Ela não nos causou nenhum grande problema. Basta a gente ficar atento ao fato de que a gente deve encontrar os valores que dão a magnitude das fontes de acordo com valores de tensão indicadas por 1, 2, 3, 4, 5, enfim, os índices que você escolher. Agora vamos para um caso particular. O caso particular que eu disse a você que a gente ia tratar é o caso do supernó. O caso do supernó é quando você tem uma fonte de tensão entre dois nós. E o mesmo vale quando se trata de fontes dependentes ou fontes controladas. Se você tem uma fonte controlada de tensão, uma fonte de tensão controlada, melhor dizendo, entre dois nós, então você também é obrigado a tratar como supernó. Faremos isso agora. Aqui eu tenho um exemplo com uma fonte de tensão entre dois nós. Essa é a única fonte que faltou a gente tratar. Veja aqui que a gente viu no exemplo anterior. Fonte de tensão controlada por corrente, fonte de corrente controlada por corrente, fonte de corrente controlada por tensão e só faltou a fonte de tensão controlada por tensão. Ou seja, vimos todas as 4 na aula de hoje sendo utilizadas, o que não nos causou até agora nenhum grande problema. O que é que eu devo fazer em primeiro lugar? Indicar o nó de referência, depois eu devo indicar os demais nós, por fim devo colocar o sentido das correntes e finalmente, não por fim, né? Finalmente eu devo escrever as tensões desses nós escolhidos em relação ao nó de referência e obviamente resolver o sistema. Aqui vamos fazer a indicação do nó de referência, nó 1, nó 2, nó 3 estão aqui escolhidos. E aqui eu tenho a indicação das correntes que saem e que entram nesses 3 nós que eu escolhi. Agora eu devo escrever a lei de Kirchhoff das correntes para cada um dos nós para encontrar equações em função dessas tensões. Vamos fazer isso. Para o nó 1, a gente tem um facilitador enorme. A gente tem uma fonte de tensão que, no fim das contas, está entre o nó 1 e o nó de referência. Então, posso indicar de forma clara para o nó 1. V1 é igual a 36 volts. Vou agora para o nó 2. Para o nó 2, a gente deve fazer o mesmo procedimento de antes. Devo indicar o somatório das correntes que entram, que é igual ao somatório das correntes que saem. Só que agora no nó 2 tem uma fonte de tensão controlada, que podia também ser uma fonte de tensão convencional, que a gente utilizaria a mesma técnica de agora. Nesse caso específico, eu não consigo escrever essa corrente adicional em função de nenhum elemento entre o nó 2 e o nó 3. Por isso, eu sou obrigado a apelar para o supernó. E o que é o supernó? É considerar que os nós 2 e 3 formam, na verdade, um grande nó, ou, como o nome diz, um supernó. Pronto, está aqui. Eu vou considerar tudo isso um supernó. E a equação adicional que eu preciso, eu utilizo a lei de Kirchhoff das tensões. Vamos então fazer isso. Olha, nó 2 e 3 viraram a partir de agora um só. Vou deixar isso aqui bem claro. Nó 2, nó 2 e nó 3 viraram o supernó. Então, eu vou escrever a lei de Kirchhoff das correntes para o supernó. Quem é a corrente quais são as correntes que entram no supernó? Entra a corrente I2.
E aqui em cima eu tenho a corrente I3 indicada, que ela também entra nesse supernó. Então, I2 e I3 estão entrando aqui na fronteira desse supernó. Vou até dar um zoom aqui para você enxergar melhor. Enquanto quem são as correntes que saem desse supernó, vejo aqui a fronteira que eu coloquei, vai ser a corrente I4 e I6. Portanto, entra I2 mais I3, sai I4 e I6. Vou escrever então aqui, somatório das correntes que entram, I2 mais I3, é igual ao somatório das correntes que saem, I4 mais I6. Pronto, já tenho tudo o que eu preciso para poder encontrar a equação desse supernó. Vou só melhorar isso aqui e colocar I2 mais I3 menos I4 menos I6 é igual a zero. Joia. Como encontro a equação relacionada à corrente I2? Quem é a corrente I2? V1 menos V2 sobre a resistência de 1 ohm, ou melhor, essa resistência de 1 ohm. V1 menos V2 sobre 1 ohm. Então, aqui vai ser V1 menos V2 sobre 1 ohm, mais I3. Quem é a corrente I3? Vai ser V1 menos V3 sobre essa resistência também de 1 ohm. V1 menos V3 sobre 1 ohm. V1 menos V3 sobre 1 ohm. Menos I4. Quem é a corrente I4? V2 sobre essa resistência de 1 ohm. Então, vamos escrever o I4. O I4 vai ser V2 sobre 1, menos I6. Quem é I6? V3 sobre essa resistência de 1 ohm. Vai ser, nesse caso, V3 sobre 1 ohm é igual a zero. Aqui tudo embaixo só tem 1, então a gente pode fazer a soma direta. V1 eu tenho dois deles, então aqui vai ficar 2V1. Menos V2, aqui eu tenho outro menos V2, vai ficar menos 2V2. V3, eu tenho aqui um menos V3 e outro menos V3, vai ficar menos 2V3, que é igual a zero. Finalmente, corto obviamente esse 2 aqui, e eu tenho V1 menos V2 menos V3 é igual a zero. Posso chamar essa aqui de equação 2. Chamei aqui de 1, vou chamar aqui de 1 para ficar bem organizado. Tenho duas equações, três incógnitas. Na verdade, uma delas está solucionada, né? V1 igual a 36. Tem uma equação e duas incógnitas, o que dá no mesmo comentário, em relação ao comentário anterior, porque no final das contas eu não consigo resolver esse sistema, eu preciso de uma terceira equação para poder solucioná-lo. Como é que eu faço? Eu utilizo, nesse caso, a lei de Kirchhoff das tensões numa malha que envolva também o supernó. Eu posso escolher essa aqui, por exemplo, mas posso escolher também essa aqui, que acho que é um pouquinho mais simples. Então, eu vou escrever uma equação adicional utilizando a lei de Kirchhoff das tensões. Nesse caso, eu vou ter a soma das quedas de tensões. Vai ser essa resistência vezes menos I4. Afinal de contas, estou colocando aqui subindo. Depois eu passo pela fonte de tensão, que vale 10Vx, o valor da tensão. E, por fim, eu chego na resistência de 1 ohm, essa outra resistência de 1 ohm, cujo valor da queda de tensão nela vale 1 vezes I6. Pronto, vou escrever essa equação aqui embaixo. Aqui eu vou indicar que eu estou usando a lei de Kirchhoff das tensões no nó que envolva, numa malha, desculpe, que envolva o supernó. 1 menos I4, como eu disse antes, passo pela fonte de tensão dependente, 10Vx, mais 1 vezes I6, e obviamente completei a minha malha, é igual a zero. Pronto, posso resolver isso aí. Quanto vale o I4? A corrente I4, ela vale V2 sobre essa resistência de 1 ohm.
escreverei isso. I4 vale V2 sobre a resistência de 1 ohm, mais 10 Vx. E Vx quanto vale? Vx vale V1 menos V3. Preciso colocar tudo em função das tensões. V1 menos V3 é a queda de tensão Vx. Então, eu vou escrever aqui, ó, V1 menos V3. Mais o I6. Quanto vale o I6? V3 sobre essa resistência de 1 ohm. Mais V3 sobre 1 ohm é igual a zero. Só vou dar uma organizada nessa equação. Aqui em relação ao V1, tenho 10V1. 10V1. Em relação ao V2, só tenho aqui, ó, esse. Então, fica menos V2. Em relação ao V3, eu tenho menos 10V3 mais V3. Então, vai ficar menos 9V3, que é igual a zero. Essa é a terceira equação que eu precisava para encontrar a solução do meu sistema. Afinal de contas, eu tenho três equações. V1 já é igual a 36. Uma segunda, V1 menos V2 menos V3 é igual a zero. E uma terceira equação com V1, V2 e V3, que está aqui explicitada. O que você precisa? Agora precisa resolver o sistema como esse. Você pode utilizar as técnicas que você quiser. Eu coloco um card aqui caso você tenha dificuldade em resolver um sistema linear. Eu trato de método da substituição, método da adição. Acho que tem um terceiro também, um terceiro método. Também coloco um outro card no qual você pode utilizar a regra de Cramer, ou melhor, no qual eu ensino você a utilizar a regra de Cramer para solucionar o sistema, nesse caso, se você entender um pouquinho sobre matrizes. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar essa tarefa de solucionar esse sistema para você e vou colocar aqui as respostas. As tensões são V2 igual a menos 4,5 volts e V3 é igual a 40,5 volts. Então, eu tenho as duas tensões nesses nós e a tensão no nó acima. Eu acabei falhando aqui nesse problema que eu não indiquei de forma clara lá no começo que o que eu queria de fato era somente encontrar as tensões nos nós que eu demarquei, ou que eu indiquei, com o objetivo que a gente focasse só exclusivamente no método do supernó, da análise utilizando o supernó. Só uma pequena correção, eu percebi que eu coloquei I2 mais I3, que são as correntes que entram no supernó, que é igual a I4 mais I6, que são as correntes que saem do supernó. Aí, de repente, eu sem querer coloquei esse é igual a zero, e obviamente isso não está correto, não é igual a zero. I2 mais I3 é igual a I4 mais I6, e aí sim continua. Transferindo o I4 mais I6 para o outro lado, aqui a gente tem a equação correta. Todo o desenvolvimento está correto, exceto esse igual a zero aqui. Vamos então continuar a nossa aula normalmente. Se você chegou até o final desse vídeo é porque achou que ele foi instrutivo até o finalzinho, ou provavelmente achou isso. Será que não vale a pena você encaminhar esse vídeo, compartilhar esse vídeo com um colega seu que tem interesse nesse conteúdo também? Eu preferiria que você compartilhasse esse vídeo com uma única pessoa interessada do que colocasse o compartilhamento num grupo no qual esse link se perderia junto com um monte de outros conteúdos que as pessoas publicam diariamente em grupos de estudo, grupos diversos de trabalho. Além disso, será que não valeria a pena colocar um like? Ajuda bastante o crescimento do canal. Mas, de qualquer forma, eu te aguardo na próxima aula e espero que você continue estudando aqui no canal Elétrica em Vídeos. Aconselho a você fortemente ir na playlist ou nas playlists. Acredito que lá tem algum outro conteúdo de seu interesse, algum outro curso de seu interesse. Até breve, então.